Orgulho e Preconceito. Eu amo a Jane Austen, né? Todas as minhas forças. E, cara, a Jane Austen, Orgulho e Preconceito, é um livro que dá esperança, entendeu? Você fala, cara, é possível você ter um relacionamento que seja bom, entendendo? Que seja saudável, que é possível que exista o amor, e o amor não é só fogo no rabo, o amor não é só paixão, o amor é algo mais profundo. Só que, ao mesmo tempo, no mesmo Orgulho e Preconceito, ela mostra outros casais que são muito realistas. Então, por exemplo, os pais da Elizabeth Bennet, cara, você fala assim, velho, o casamento de muita gente é literalmente assim, cara. É uma mulher, que ela é meio burrinha, certo? E o cara se casou com ela quando ela era mais nova, porque ela era o quê? Gostosinha, né? E assim, quando ela era nova e gostosinha, ele relevava. À medida que ele foi envelhecendo, ele perdeu o saco com a mulher, né? Então, é a senhora Bennet falando coisas para ele, ele finge que escuta, quando ele escuta, ele tira sarro dela, ela finge que não entendeu ou não entendeu mesmo, e eles ficam nessa relação meio escrota, sabe? Mas que ao mesmo tempo, sabe? Meus avós eram assim, né? Cara, meu avô, meu avô paterno, minha avó materna. Meu avô paterno, minha avó paterna, acho, ia ficar estranho, né? O meu avô sofreu 2 derrames, né? E meu avô é baiano, minha avó é italiana. E aí, cara, a minha avó tinha que cuidar dele o dia inteiro. Só que os dois, cara, só se xingavam, entendeu? Era assim, filho da puta, né? Porra, assim, né? Porra, você não fez meu almoço, né? Aí minha avó batia, eu lembro que meu avô não tinha dente, né? Então minha avó batia para ele o feijão com arroz no liquidificador e dava para ele, tipo assim, como se fosse uma sopa. Né? E, cara, ele tomava banho e xingava ela xingava ele. Minha avó fez greve de sexo durante anos, porque meu avô tinha que fazer, né? Então, pra punir meu avô, vou fazer sexo com ele. Aí, meu avô, por exemplo, cara, essa história é maravilhosa. Morávamos no mesmo quintal, né? Eram 3 casas. A casa do meu pai e da minha mãe, na qual moravam eles, mais 4 pessoas, né? Eu e 3 irmãos. A casa da minha tia, na qual moravam mais 5 pessoas, 4 na verdade, e a casa do meu avô e da minha avó que ficava no fundo. E aí, de vez em quando, quando eu era moleque, eu ia pra casa do meu avô lá fazer uma coisa, né? E meu avô, ele tinha uma rotina muito fixa. Ele tinha, depois do almoço, ele tinha uma soneca. Não, depois do almoço ele ia pro quarto e ficava lá. E, cara, meu avô tinha mania de ficar com a piroca pra fora. Eu não sei por que ele fazia isso. Mas ele ficava com o pinto pra fora, deitado, né? E aí, quando I can relate. I can relate. É baiano, mano. E o bicho ainda Faço tinha. igual. Bicho ainda Meu tinha passatempo preferido. Cara, ele tinha um bitelo. E é engraçado, porque quando entrava homem, moleque, foda-se, ele gostava com o pinto pra fora lá, entendeu? Tomando o leitinho dele. E isso, inclusive, nunca me causou nenhum trauma, né? Aí é engraçado, e quando entrava mulher, tipo minha mãe, por exemplo, aí ele, em respeito a ela, pegava um paninho que mal cobria o pinto e colocava em cima dele. Aí ficava passando pra fora assim, sabe? Aí, aquela coisa meio estranha assim, minha mãe fazendo aquela visual com ele, né? Pra não baixar o olho. Cara, que maluco rochedo, cara. Que isso, velho. O era foda. E, cara, italiano também, aí xingava ele, mano, era uma coisa assim maravilhosa, cara. Mas meu avô, cara. Mas enfim, você vê que assim, quando meu avô morreu, a minha avó definhou sem ele. Cara, não passou um ano, ela morreu. E você percebe que ela morreu porque ela não queria viver mais. Morreu meu avô, ela morreu junto com ele. Aí você fala, até que ponto essa relação era tóxica, como diz hoje em dia, né? Até que eu não sei definir essa coisa dessa relação, entendeu? Era ruim, Cara, era boa? Você tocou num ponto que é impressionante, porque é uma questão de intensidade, né? A relação do seu avô com a sua avó, mesmo com toda essa porra toda, né? Essa loucura, ela era de uma intensidade que eu acho que a gente, a nossa geração, assim, já não é tão capaz dessa intensidade, tá ligado? Que é um negócio. Pronto, a gente vê personagens de Machado de Assis, assim, né? Tipo, a menina em Esaú e Jacó mesmo. A incerteza leva a menina a morrer, né? Ela vai ficando com a febre. Tem vários personagens mulher de Machado de Assis que, tipo,
tem um coração partido, tem alguma coisa assim, tipo, ela começa, a própria esposa do Levin no Anna Karenina, né? Ela quase morre porque ela toma um pé na bunda do Vronsky, né? E vai lá pegar a Anna Karenina e tal. E isso, tipo, é um negócio que sempre digo, porra, será que isso aqui é só um truque literário, tá ligado? Que o cara tá querendo simbolizar um negócio. Mas não, existe uma verdade física disso mesmo, tá ligado? Das pessoas que vivem, tipo, vivem emoções mais intensas mesmo, assim, e que, sei lá, morreu a pessoa, tipo, perde a vontade de viver, saca? É como se virasse um bicho, porque em bicho eu vejo isso, eu já vi isso acontecer com animal direto, assim, ele, principalmente animal que é presa, né, tipo, aqui a gente tem bastante ovelha, tal, pá, e uma vez o nosso cordeirinho foi atacado, o Baby Chan foi atacado por um cachorro sinistro, assim, pegou ele na jugular, velho, tá ligado? E aí, e ele tava lá, eu digo, meu irmão, morreu esse bicho. A Bárbara chegou, começou a suspirar na orelha dele, né? E ele foi voltando à vida, chegou o veterinário, a gente levou ele para dentro de casa, colocou uma outra ovelha para fazer companhia para ele. Ai, que fofinho. E aí, ele, tipo, eu notei que o que tava rolando com ele não era só o ferimento, porque ele não tinha perdido tanto sangue assim, não, tipo, beleza, tinha machucado ele, mas ele simplesmente entrou no modo presa. Ele tava, tipo, a vontade de viver dele tava esvaindo, assim, tava indo embora. E isso é uma parada que, tipo, pô, é interessante você ter visto isso na sua avó, tá ligado? Muito interessante você ter visto isso na sua avó. Você acha que tem a ver... É uma coisa rara de ver hoje em dia, eu acho. Tem a ver também que o pessoal casava muito novo, assim, realmente uma vida completamente ligada à pessoa, desde, sei lá, às vezes 18 até menos, né, cara? Tem vários casos. Provavelmente... Cara, tem a senhorinha italiana aqui, onde eu morava aqui, que eu mudei de casa, eu morava aqui do lado, né, embaixador? Morava em cima de uma senhorinha italiana que alugava um apartamento para mim. E ela, tipo, ela casou, sei lá, 18 anos, saiu da Itália, mudou para cá, o cara um pouco mais velho, ele morreu, cara. Ela, tipo, passou, sei lá, 2 anos se vestindo só de preto, tá ligado? Não, total. A nossa existência é muito mais fantasmagórica, a gente tem muitas imagens. A nossa existência é muito fantasmagórica. Tipo, pô, para pensar. Quantas mulheres peladas será que teu avô viu? Cara, na vida. O avô dele já, pelo jeito, já... Não, com certeza. Mesmo o cara mais putão daquela época, não tinha como, né, cara? Porque em um dia o moleque pode ver literalmente 500 mulheres peladas diferentes, né? Não só mulher, né? Sim. E de várias formas, várias cores, vários sabores, mulher peituda, mulher bunduda, mulher pausuda, tá ligado? Eita, cara. Aí eles falam que é bom. Essa é boa. Então é um negócio realmente fantasmagórico, né, cara? Tipo, no sentido de que a gente tem inúmeras relações mentais com forminhas assim que ficam meio que impressas no nosso in my mind, né, na nossa mente, e a relação verdadeira entre as pessoas é um negócio que pra gente ela até dá uma esfriada, ela tem uma certa distância, né? O jovem aí que tá querendo desfrutar do momento da vida dele, da juventude dele aí, pegando geral, na hora que ele resolver parar, ele vai carregar um peso disso, né, cara? Nossa, puta que o pariu. Tipo, é um negócio ruim pra ele, tá ligado? Eu não sei como é. Eu não sei nada sobre meu avô e minha avó, né? Quase não tenho informações sobre eles. Eu sei que meu avô fugiu de casa quando era muito novo. Outra coisa assim, né? Meu avô fugiu da roça lá, acho que ele tinha menos de 10 anos de idade, pelo menos a história do meu pai contou, né? Sei lá o que ele fez da vida, né? Mas, cara, se criou sozinho, entendeu? Então, eu tenho muita tristeza porque eu não pude conversar com meu avô, era muito novo ainda, né? Cara, se fosse hoje em dia, eu ia ficar o dia inteiro conversando com ele sobre histórias, entendeu? Mas nenhuma história eu ouvi dele, né? O cara deixar o pinto de fora na casa dele deve ser um homem de, né? Assim, por exemplo, meu avô construiu as 3 casas do quintal sozinho, entendeu? Caramba. Aí na última casa, ele teve um derrame. Aí ele ficou na cadeira de rodas. Aí sabe o que ele fez? Ele continuou construindo a porra da casa, na cadeira de rodas. Entendeu? Assim, é o tipo de coisa que você hoje em dia, você fala, cara, assim,
simplesmente uma coisa meio que impensável, você entendeu? É intensidade, A velho. lâmpada já fica meio confuso, né? Então, uma aí escada. ela falou assim, a minha avó passou a vida inteira com meu avô. Eu vou saber como é que foi o relacionamento dele. Será que um dia. Aí, tudo bem. Aí tem essa parte assim do. Tem essa parte do. É verdade, uma raça muito profunda. Mas eu fico pensando, será que algum dia, né, meu avô e a minha avó tiveram, sei lá, um momento romântico? Não sei. Acho que não, né? O máximo que meu pai disse que via, que ele ficava feliz, que eram as boas memórias que ele tinha, é que de vez em quando ele via minha avó e meu avô. Mano, isso aqui é maravilhoso. Minha avó e meu avô dando risada, assistindo o glorioso Silvio Santos. Eu acho que era isso. Pegadinha do Silvio Santos. Eles amavam esse negócio. E aí você percebia que ali naquele momento havia alguma comunhão, entendeu? E eu não sei se eles conversaram. Claro que eles conversaram de alguma forma, né? Mas é isso, é essa complexidade das relações. Porque lá no Orgulho e Preconceito, você vê o senhor e a senhora Bennet. Ele é um cara inteligente que não suporta a esposa. Não suporta assim, né? Ele suporta, mas a gente tira sarro dela. E a mulher, ela é tão obtusa que ela não percebe. Mas você não pode olhar aquele livro e falar assim, foi um casamento fracassado. Não dá, você tem que ser meio usureta para pensar isso, entendeu? Porque tá evidente no livro que quando um deles morrerem, por exemplo, o outro sentiria muita falta. Ele sentiria falta dela e vice-versa. Mesmo sendo um casamento. Então, é o que me dá raiva quando dizem que a Jane Austen ela é muito romântica. Caralho, você não tá vendo que ela acabou de apresentar um casamento mais realista possível, tá aqui na sua cara. Então, quando a Lizzie se casa com o Sr. Darcy, não imagine que eles vão ter um casamento perfeito, de conto de fadas, porque a Jane Austen não era estúpida. Entendeu? Ela sabe muito bem o que pode acontecer. Então, é esse tipo de coisa, tá? Você. Eu acho que esse é o principal ponto, né? É você entender que nós somos criaturas complexas. Eu tenho raiva de um tipo de pessoa. É aquele tipo de pessoa que é contra a favor, entendeu? Especialmente em questões existenciais, sabe? Essa pessoa quer mais, essa pessoa quer boa. Eu tenho raiva de gente assim, porque, cara, a literatura, entre outras coisas, serve não só para lhe apresentar novos modelos, mas, mais importante, para que você consiga reenxergar o que você já viveu, mas não tinha enxergado. Quando eu li O Senhor e a Senhora Bennet, eu pensei na minha avó. E aí eu fui obrigado a fazer esse tipo de exercício. Mas, cara, será que eu diria que, sei lá, eles deviam ter se divorciado? Será que esse deveria ter sido o certo a fazer? Né? E, de novo, como vai ser o meu casamento, né? Daqui a um tempo. O Costa falou, o que o Jabba falou, por exemplo, né? Hoje em dia nós temos muitas opções. A liberdade é uma coisa boa, evidentemente, por um lado. Mas, pelo outro lado, cara, quantos casamentos vão durar o tempo que durou o casamento do meu avô e da minha avó? Aí de novo volta a pergunta. Será que teria sido melhor se eles se separassem? Né? Seria uma coisa mais saudável? Mas aí de novo eu não sabe? Eu olho e falo, cara... Ia ter um monte de psicóloga moderna dizendo que, tipo, ela viveu uma relação abusiva, uma relação traumática, seria melhor para ela ter seguido a vida dela, bababá, 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 bababá. Só que aí a véia tá lá separada com 50 anos, tá ligado? E o que é que tem? Jovem urubu para pegar a véia, para pegar a grana, né? Ou outro cara que, tipo, talvez, muito provavelmente tão ruim quanto que deu merda para ele no relacionamento também, né? Tipo, essa parada de achar... Termina tudo na suruba. Uhum. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.